Fala pessoal, tudo bem? Um dos hábitos que mais me ajudou a me desenvolver e a crescer em todas as áreas da minha vida, eu tenho certeza que é assim com você também, foi a leitura. E eu sempre recebo perguntas pedindo sugestões de livros sobre opções, sobre avaliação de empresas, macroeconomia, ciclos de mercado. Então eu separei 3 livros que, na minha opinião, são fundamentais para você se tornar um investidor completo. Então eu te convido a ficar até o final e também já se inscreve no canal para você não perder nada e ficar por dentro de todos os vídeos e todo o conteúdo que será lançado aqui. Bora lá! E o primeiro livro que eu trouxe pra gente é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Ele foi o fundador de uma das maiores gestoras do mundo, a Vanguard Capital. Foi considerado uma das 4 pessoas mais influentes dentro do setor financeiro, do mundo dos investimentos, junto com os lendários Warren Buffett, Peter Lynch e George Soros. E ele também criou os fundos de índice, que a gente conhece hoje como os ETFs. A tese por trás de todo o livro e todos os argumentos que ele oferece é que a maioria dos investidores deveria investir através de ETFs com uma gestão passiva. E se para você não ficou muito claro o que seria essa gestão passiva, vamos lá. Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que é negociado na bolsa. E o seu grande objetivo é seguir um índice. Então ele pode seguir o índice Ibovespa, no nosso caso aqui no Brasil, ou o S&P 500 na bolsa americana, ou o índice de commodities, ou o índice de um determinado setor. Já em compensação, quando você investe em um fundo de investimento, o que você faz, um fundo de investimento tradicional, você paga uma taxa de administração, que no Brasil é cerca de quase 2% ao ano, muita coisa, confiando que aquele gestor tem uma capacidade de escolher as melhores ações e ter um desempenho melhor do que o mercado. Então o que os fundos tradicionais fazem é uma gestão ativa. Já o que esse autor defende é que a gente deveria investir através dos ETFs com uma gestão passiva. E para quem está começando agora, pode parecer até um pouco desanimador, né? Afinal, você está estudando como escolher as melhores empresas, a gente está sempre falando dos principais indicadores, mas a lógica dele é muito boa. E o que ele fala é: não procure a agulha perfeita, compre o palheiro todo. Ou seja, quando você investe no mercado de ações, na bolsa de valores, você já está correndo um risco muito grande, que é o risco dos negócios, né? O risco de dar certo ou de dar errado. Se você ainda tenta escolher as principais empresas, se você ainda tenta se sair superior ao mercado, a chance de dar errado é muito grande. Então, se você se contentar com o retorno que o mercado dá, você vai colher bons frutos disso e você consegue evitar erros que são muito comuns aos investidores, que é o erro de tentar ficar mexendo a carteira o tempo todo. Isso acaba sendo muito prejudicial em termos de impostos que você paga, e também a gente acaba cometendo muitos erros cognitivos. Você compra uma ação e aí você vende ela depois que ela caiu. Então essas atitudes nossas fazem com que o nosso retorno seja muito prejudicado. Então compre um fundo passivo e seja feliz. Essa é a tese do John Bogle. E se você está em dúvida se esse raciocínio funciona, eu quero que você se atente bem a esse dado. Nos Estados Unidos, em um horizonte de 10 anos, apenas 10% dos fundos foram capazes de superar o índice. E se você pensou como eu, provavelmente você está refletindo, né? Mas, poxa, uma coisa são os Estados Unidos, com um mercado mais maduro, com mais empresas, com mais agentes. E se a gente tentar fazer diferente aqui no Brasil, já que a gente tem um mercado um pouco menos maduro, será que a gente não tem mais ineficiência para explorar? E os números também são gritantes. No Brasil, a quantidade de fundos que bate o índice é um pouco melhor, mas é menos de 20% no horizonte de 10 anos a quantidade dos fundos que superam o Ibovespa. Então os números e a probabilidade jogam a favor dos investidores que aceitam comprar um ETF, comprar um índice e ter o retorno que o mercado oferece. E o segundo livro que eu trouxe para vocês é O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O que ele percebeu foi que toda vez que ele falava com os clientes, né, afinal ele é fundador de uma das maiores gestoras do mundo, ele falava que o mais importante para o investidor era isso, o mais importante era aquilo. E ele compilou todos esses memos dele e colocou dentro de um livro. E como eu disse para você lá no começo, esses livros são complementares. Então, se o John Bogle, no livro que a gente acabou de aprender, falava sobre a importância de você comprar um ETF, ter um retorno igual ao do mercado, o que Howard Marks diz é que no mundo dos investimentos, o sucesso é ter um retorno superior ao mercado. Mas, para isso, você precisa ter um pensamento de segundo nível.
Se você está competindo com o mercado, que é formado por diversos agentes, por diversos profissionais competentes, e você quer se sair melhor, você precisa ter um raciocínio diferenciado. E esses investidores com raciocínio de segundo nível, eles fazem algumas reflexões, como por exemplo, o que será que a maioria está pensando? E se eu estiver errado? E se eu desenhei uma tese de investimentos, fiz todos os meus estudos, mas acaba que eu errei? E se eu estiver errado? Qual será o meu resultado? Nem toda boa empresa é um bom investimento. E todos eles têm uma coisa em comum: utilizam o preço como ponto de partida. Então, para você ter sucesso no mundo dos investimentos, o que você vai fazer vai ser sempre comparar o preço de um ativo, de uma empresa, com o seu valor. E sempre que você encontrar alguma discrepância, é aí que você ganha dinheiro. Além disso, como a economia é feita por seres humanos como eu, como você, nós somos cheios de emoções, então tem dia que a gente acorda animado, tem dia que a gente acha que tudo deu errado, no outro dia a gente está confiante. A economia é feita de ciclos, e se você não souber respeitar os ciclos, identificar os momentos onde o mercado está eufórico, onde o mercado está pessimista, você não vai conseguir ter um desempenho superior ao mercado. Então, uma analogia que ele traz sobre o mercado financeiro é que ele se comporta como um pêndulo. Dificilmente o pêndulo se encontra no ponto de equilíbrio, ele está sempre em uma das duas extremidades. E se você souber gerenciar isso, fazendo a gestão de risco, sendo cauteloso quando todo mundo estiver otimista e eufórico e sendo corajoso quando todo mundo estiver pessimista, é aí que você vai conseguir atingir um desempenho superior ao mercado. E o Howard Marks diz, e ele deixa isso muito claro na gestão dos seus fundos, que quando nós estamos em um mercado de alta, qualquer bobo pode ter um desempenho positivo. Mas é quando nós estamos em um mercado de baixa que os melhores se sobressaem. Então você não precisa ir melhor do que todo mundo quando as coisas estão indo bem. Você só precisa saber se proteger melhor do que os outros quando as coisas não vão tão bem como planejadas. E o terceiro livro não poderia deixar de ser o Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. E ele complementa muito a abordagem do Howard Marks e do John Bogle. E aqui você vai aprender sobre toda a história do mercado de ações, a bolsa de valores, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países, as crises, quais foram as atitudes dos bancos centrais, dos governos e dos investidores. Ele fala muito sobre o princípio da diversificação e o que é mais bacana, ele compara as principais classes de ativos. Então é um livro que vai falar sobre ações, sobre renda fixa, ouro e outros ativos que você tem disponível para investir. A sua principal tese é que nada supera o investimento em ações para o longo prazo. Mas aqui eu preciso que você preste muita atenção nessas duas palavrinhas, longo prazo. O livro é muito claro e os gráficos mostram muito bem isso. Quanto mais tempo você passa investindo no mercado de ações, menos arriscado ele se torna e mais seguro ele é para você ter bons retornos. Então, se você tem um horizonte de 20, 30 anos, dificilmente você vai ter um retorno negativo e, como tudo indica, devido ao prêmio de risco, ou seja, o risco que você está correndo em investir em empresas, em negócios reais, você vai ter um rendimento que é superior ao mercado de título público, que é superior ao mercado de renda fixa de uma maneira geral. Então, se você tem um horizonte de longo prazo, nada vai superar o investimento em ações. Mas, no curto prazo, o mercado é indecifrável e a gente pode ter uma volatilidade muito grande. Então, além de te alertar da importância de você ter um horizonte de investimento de longo prazo como um investidor fundamentalista, o Jeremy Siegel também fala muito sobre a importância de você criar expectativas que sejam condizentes com aquilo que o mercado pode te oferecer. Então, se nós olharmos para os últimos 100, 200 anos, a gente vai ver que o mercado de ações entregou um rendimento real, um retorno acima de inflação de 7, 8%. Então nós não deveríamos esperar algo muito maior, também nada muito menor do que isso. É um livro que eu recomendo muito, é um livro não tão curto, mas vale muito a pena, é leve e vai complementar a abordagem dos demais autores que eu citei aqui. E depois eu quero que você comente aqui o que você achou desses livros, se você já leu algum deles, o que você achou desses autores, se você já conseguiu aplicar um desses conceitos, e te espero na próxima!